a segurança da obediência a Deus. Vamos falar um pouco sobre este assunto. E vamos ler Gênesis capítulo 35, verso 1, que diz o seguinte: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Essa foi a ordem de Deus para Jacó. E aí vamos retornar um pouco, porque agora nós estamos no capítulo 35 de Gênesis. Vamos retornar um pouco para saber que lugar é esse chamado de Betel. No capítulo 28 de Gênesis, quando Jacó foge da sua casa para não ser morto por seu irmão Esaú, ele é enviado por seu pai, abençoado por seu pai Isaque, e ele vai então para Padã Arã, também chamado de Arã, onde mora Labão, irmão de sua mãe, para conseguir uma mulher para casar com ele. E também para escapar da ira do seu irmão Esaú. E aí, no caminho, é uma história muito conhecida, Jacó, ele dorme num determinado lugar, ele coloca uma pedra como travesseiro, e à noite ele sonha, né, e ele vê uma escada, a escada de Jacó, que ele vê os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. E Deus fala com ele uma série de coisas, e quando ele acorda, eu vou ler agora o que ele fala, o que ele faz, né? Gênesis 28, 16, diz assim: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Então, esse nome Betel, que significa casa de Deus, foi dado a Jacó, a este lugar onde ele teve esse sonho, né? Onde Deus falou com ele em sonhos. E aí, aqui é chamado uma cidade, né? E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. O nome da cidade antes era Luz, mas Jacó deu o nome agora de Betel, casa de Deus. E ali ele faz um voto a Deus, né? Antes dele chegar à casa de Labão, seu tio, onde ele morou 20 anos com ele. E aí, depois de tudo isso, é uma longa história, ele sai. Interessante que Jacó saiu fugindo da casa do seu pai, com medo do seu irmão. E agora, para retornar, 20 anos depois, ele sai fugindo da casa de Labão, seu tio, e agora seu sogro, né, para voltar à casa de seu pai. E tem todos aqueles problemas no meio do caminho. E aí eu vou voltar agora ao capítulo 35, onde Deus dá uma ordem para ele. Isso que eu quero enfatizar hoje é a segurança da obediência, né? E quando Deus nos dá uma ordem, é seguro obedecer a Deus para que nenhum mal nos suceda. Então vou ler de novo Gênesis 35, 1, que diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então é aquele lugar, né? Onde ele dormiu, onde ele teve uma pedra por travesseiro, onde ele deu o nome da cidade de Betel, o nome antes era Luz, e onde ele fez um voto a Deus. Sobe a Betel e habita ali. Isso que Deus disse para ele, essa foi a ordem que Deus deu para ele.
Como foi que Deus falou com ele? Não diz aqui o texto. É possível que Deus tenha falado com ele em sonhos, porque nesse contexto aqui, Deus falou várias vezes em sonhos, inclusive lá em Betel, né? Naquela noite que ele dormiu lá, né? Tendo a pedra por travesseiro, Deus falou com ele em sonhos. Mas nem sempre Deus falou com Jacó somente em sonhos, né? Aqui mesmo em Gênesis 35, verso 9, diz assim: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. Então agora Deus falou com Jacó, acredito que na forma do anjo do Senhor, né? Alguns acham que o anjo do Senhor é Miguel, né? Mas é um anjo, uma teofania, né? Uma manifestação de Deus numa forma de um anjo ou de um homem, né? Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Novo Testamento diz, né? Ninguém jamais viu a Deus. Então essa manifestação de Deus, né, teofania, na forma de um homem ou de um anjo, com certeza não é a verdadeira aparência de Deus, né? Mas aqui apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. Aí Deus fala uma série de coisas para Jacó. E aí no verso 13 diz: E Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele, né? Agora Deus falou pessoalmente com Jacó, talvez agora não em sonho, né? Mas ele falou pessoalmente, ainda que na forma de um anjo ou de um homem, né? Uma teofania, da mesma maneira que Deus falou com Abraão no capítulo 18 de Gênesis, lá nos Cavaleiros de Manre, numa forma também do anjo do Senhor. E agora Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele. Agora, vamos ver o seguinte: se realmente Jacó obedeceu a Deus ou não, essa é a questão, né? Esse negócio de obedecer a Deus, ou às vezes nós não entendemos o que Deus disse, né? Ou então achamos que uma obediência pela metade ou obediência parcial, ela satisfaz a Deus, mas vamos dizer que não é verdade. E que quando nós recebemos a ordem de Deus e não a cumprimos, geralmente coisas ruins nos acontecem. Então, sobe a Betel e habita ali, disse Deus. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Aí, Jacó obedeceu. Veja só o que acontece aqui. Verso 5. Tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não perseguiram os filhos de Jacó. Eles partiram então, foram em direção a Betel. Aí verso 6. Assim chegou Jacó à luz. Lembrando que lá no capítulo 28 é dito que realmente o nome da cidade era Luz, mas Jacó foi que a chamou de Betel, né? Então, né? Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Entre parênteses, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel. A palavra El significa Deus e Betel é casa de Deus, então é o Deus da casa de Deus, né? Essa expressão é El Betel. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele, quando fugia da face de seu irmão. Ou seja, no capítulo 28, quando ele dormiu naquele lugar, com a pedra por travesseiro, e ele teve aquele sonho, e Deus falou com ele em sonhos, e uma série de coisas Deus falou com ele. Então ele voltou para aquele lugar, e aparentemente agora estava tudo certo, porque Jacó cumpriu o que Deus tinha mandado, né? Porque Deus sobe a Betel e habita ali. Agora ele estava em Betel, estava habitando ali, né? Aí Deus apareceu para ele e falou uma série de coisas com ele, né? E aí depois Deus partiu dele se elevando, né? Verso 13. E ainda diz verso 14. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele. Deus falou com ele. Uma coluna de pedra. Derramou sobre ela uma libação. E deitou sobre ela azeite. Então o Jacó tinha esses costumes, né? Ou esses hábitos de... Ele levantou uma coluna, derramou sobre ela azeite. Quando ele dormiu lá no início, ele
levantou aquela pedra que serviu de travesseiro, ele a levantou como coluna e derramou azeite sobre ela. É uma espécie de memorial, uma consagração ali. E agora ele fez a mesma coisa novamente, né? Derramou sobre... Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra. Derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. Aí diz, e chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Então, novamente, ele reforçou esse nome de Betel, né? Ele desprezou o nome Luz, que era o nome antigo da cidade, e agora ele chamou a cidade de Betel, casa de Deus. Agora vamos ver, agora vem aí que começa o problema, né? Acredito que esse foi o problema de Jacó. Ele estava no lugar certo, para onde Deus o mandara, estava dentro da desobediência da ordem de Deus, dentro da obediência, e não sei por que motivo, não sei por que cargas d'água, ele fez isso aqui, verso 16. E partiram de Betel. Partiram de Betel. Vou voltar de novo ao verso 1. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Isso foi o que Deus mandou. E agora ele já tinha feito isso, agora eu saí de lá de novo, né? E partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efrata. Esses nomes são famosos, né? A palavra Efrata é um dos nomes de Belém, né? Belém significa casa do pão, né? Que o nome também é Efrata. E não sabemos por que o Jacó partiu do lugar da obediência, onde Deus o tinha mandado, e agora ele foi para outro lugar, né? Partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efrata. Aí começam os problemas, né? Porque uma vez que nós estamos dentro da desobediência, coisas ruins muitas vezes podem acontecer, né? E aí quando algo ruim nos acontece, devemos perguntar, será que eu estou dentro do caminho da obediência? Será que eu estou no lugar para onde Deus o mandou? Será que eu estou fora do lugar para onde Deus mandou? Estou no lugar onde Deus não queria que eu estivesse? Porque nós podemos desobedecer a Deus deliberadamente, né? Conscientemente, ou podemos desobedecer a Deus, acredito que a maior parte acontece isso, né? Achando que não estamos desobedecendo. Às vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus e acabamos saindo do lugar da chamada, do lugar da obediência, para um lugar de desobediência. Então, começam os dissabores. Tá? A lição que eu quero tirar daqui é que quando coisas ruins nos acontecem, devemos perguntar, né? Será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou dentro do local da obediência que Deus mandou? Ou será que eu me desviei do local e fui para outro lugar? Porque aqui aconteceu o seguinte. E partiram, verso 16, partiram de Betel, que ficava a pequena distância, para chegar a Efrata. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. Então, veja só, né? Raquel entrou em trabalho de parto. Lembrando que nos capítulos 29 e 30 de Gênesis, nasceram os 11 filhos de Jacó. E Raquel, que era a esposa amada, né, a que ele amava mesmo era Raquel, ela teve o único filho até então que tinha sido José. E agora ela entra em trabalho de parto, né? É muito esquisito isso, né? Porque na hora que o Jacó saiu do lugar onde devia estar, que era Betel, ele foi na direção de outra cidade chamada Efrata. Raquel entrou em trabalho de parto. Acredito, tudo indica que foi um parto prematuro, um aborto, por assim dizer, né? E diz o seguinte: e no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldades em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Benoni é filho da minha tristeza,
Benjamim é filho da minha destra, da minha mão direita. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Parece que o Espírito Santo faz questão de lembrar que isso que aconteceu com Raquel não foi em Betel, para onde Deus o tinha mandado, né? E Deus tinha dito, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. E aí Jacó, não sei por que motivo, ele saiu de Betel, foi para esse outro lugar chamado Efrata, que é Belém. E aí aconteceu essa perda, que foi uma grande perda na vida de Jacó, porque sabemos que Jacó realmente amava Raquel, né? Era a pessoa realmente que ele amava, era a esposa realmente por quem ele tinha trabalhado 7 anos, conscientemente, embora acabou trabalhando 14, porque foi enganado pelo seu sogro, e o seu sogro lhe deu a irmã dela, que era mais velha, a primogênita Leia, mas Jacó não amava Leia, amava era Raquel. Raquel, naturalmente, foi sempre a preferida de Jacó, e agora ele teve essa perda, né? Porque estava fora do caminho da obediência. Aí diz aqui, e Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Aí vem, então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. Então, ele estava perambulando aí, né? Ele também não ficou aí nesse lugar, né? E ele foi embora novamente. Aí aconteceu o segundo problema, né? O segundo problema que aconteceu com Jacó, que está aí no verso 22, diz assim, e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Então é outro fato grave, né, que acontece aqui na vida de Jacó, na família de Jacó, porque além de perder a esposa amada, ele agora teve essa tristeza, porque Ruben era filho de Leia, era o primogênito de Jacó. O primogênito é uma pessoa especial, né, que tinha direito à porção dobrada da herança, tinha uma série de vantagens e privilégios, o primogênito. E naturalmente, Jacó, ele tinha como esposas Raquel e Leia, né? E essas duas concubinas, que era Zilpa e Bila, Zilpa era serva de Leia, né? E enquanto que Bila era serva de Raquel. Então Jacó foi aquele camarada que ele trabalhou para casar com uma mulher, acabou ficando com 4 mulheres, né? E naturalmente os 12 filhos que Jacó teve, filhos homens, nasceram dessas 4 mulheres. E se a gente fosse fazer um estudo de casa aqui, por que Ruben, ele deitou-se com Bila, concubina de seu pai, né? Tem aqui, Bila, concubina de seu pai. Então as servas eram consideradas concubinas de Jacó, enquanto que Raquel e Leia eram esposas, né? Consideradas esposas legítimas. Mas como os filhos que nasceram das concubinas também, por serem filhos de Jacó, eles foram incluídos como os patriarcas que formaram a nação de Israel, alguma importância tinha. Devemos pensar o seguinte, que Ruben, por ser o mais velho já, naturalmente já estava um homem feito, né? E a Bila, né, que não era esposa, né, era concubina. Alguma coisa aconteceu aí, né, que ninguém sabe se foi Bila que seduziu Ruben ou se foi Ruben que seduziu Bila. O certo é que houve essa afronta, né? Houve esse pecado, que além do pecado, foi uma afronta, porque com certeza afetou o relacionamento entre o pai e o filho. Quando diz aqui que Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube. Não sabemos o que ele fez, ou se ele não fez alguma coisa, ou se ficou guardando rancor, mágoa, ressentimento contra Ruben, seu filho primogênito. Mas esse registro é um registro para enfatizar, né? Mais esse contratempo, mais essa
essa aflição na vida de Jacó. Jacó foi um homem que sofreu muitos reveses, muitos sofrimentos, né? Embora foi um homem vitorioso, mas passou por muitos sofrimentos, e esse foi um deles, né? E aqui, neste caso, eu acredito que o fato de ter acontecido isso, desse envolvimento de Rúben com a concubina Bila, foi mais uma consequência de Jacó estava fora do caminho da obediência, né? Estava fora do lugar para onde Deus o tinha mandado, né? Sobe a Betel, depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Foi isso que Deus disse, e a gente lendo o texto todo, não há nenhum indicativo de que Deus tinha mudado de ideia, né? Só que o Jacó, ele foi além, né? Saiu do lugar da obediência e aconteceu essas coisas com ele. Só para enfatizar mais o fato de que esse fato de Rúben ter se deitado com a concubina de seu pai, no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó morre, antes de morrer ele abençoou cada um dos seus filhos. Não só abençoou, né, mas profetizou o que aconteceria com cada um deles. Então, em Gênesis 49, verso 3, diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, ou tu não manterás, né, a tua posição. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Ou seja, já no apagar das luzes da vida de Jacó, né, ele ainda estava lembrando disso, e ele naturalmente guardou ressentimento e mágoa, né, contra Rúben, seu primogênito. E sabemos que por causa disso, Rúben perdeu a primogenitura, né? Na verdade, a primogenitura, ela foi cair em José, né? Tem um texto da Bíblia que vai dizer que a primogenitura caiu em José. E quando Jacó ele impôs as mãos trocadas sobre Efraim e Manassés, que era filho de José, a primogenitura foi transferida para Efraim. Mas primeiro livro de Crônica vai dizer lá, a primogenitura foi de José. José foi o primogênito. É interessante que Rúben, que era o primogênito, ele perdeu a primogenitura porque caiu num pecado de natureza sexual. Enquanto que José, que herdou a primogenitura, ele resistiu a uma tentativa da mulher de Potifar de induzi-lo, naturalmente Satanás estava fazendo isso, né? Usando a mulher de Potifar, a cair num pecado de natureza sexual. Então, o certo é que foi uma tristeza para Jacó ele não ter prestado atenção, né, aquilo que foi realmente Deus disse para ele, mas eu percebo que Deus, quando ele dá uma ordem, ele quer que ela seja cumprida nos mínimos detalhes, né? Nos detalhes, o problema está nos detalhes. Às vezes, temos o caso de Saul também, né, que por 2 vezes desobedeceu a Deus e obedeceu parcialmente, e obediência parcial não é obediência. Deus não aceita obediência parcial, né? Então, nós estamos procurando conhecer a Deus, porque a nossa vida cristã é um processo de conhecer a Deus, né? Como é que Deus é, como é que Ele age, como devemos nos relacionar com Ele, e espero que essa seja mais um fator, né? Um grão de areia para conhecermos, né? Aumentando nosso conhecimento de Deus. O Novo Testamento diz assim, o último versículo da segunda carta de Pedro, gosto muito de me lembrar desse versículo, que diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E aí já sabemos, né, que Deus não aceita a obediência parcial. Não vou dizer nem pela metade, né? Mas se nós obedecermos, como diz lá, né, Tiago diz assim, se guardarmos todos os mandamentos, está falando dos 10, né? Se guardarmos 9 mandamentos e quebrarmos um só, é como se tivesse quebrado todos, né? Então, é certo que para cada um de nós,
Deus tem uma missão, Deus tem uma tarefa. Como é que Deus vai falar conosco? Não sei, né? Com Jacó falou por sonho, falou com uma teofania, o anjo do Senhor apareceu. E conosco, naturalmente, Deus poderá falar de maneira diferente, por outros meios. O certo é que temos que descobrir o que é que Deus nos mandou fazer para fazermos, a fim de que não nos aconteçam esses dissabores, né? Às vezes para acontecer isso comigo porque Deus quis me castigar, mas Deus é justo, ele não deixa que aconteça sem motivo, né? Então, pode ser consequência da nossa desobediência, algumas coisas que nos aconteceram. Caso a morte de uma pessoa aqui, né? Raquel, que era a pessoa que Jacó amava, fez muita falta. E também a ofensa, a afronta, né? Por parte do seu filho primogênito, envolvendo-se com a concubina do seu pai. Então fica aí, né? Essa palavra, que o Senhor nos ajude a cumpri-la e praticá-la. Amém.